Vamos lá, pessoal. Ó, então aqui, ó. Primeira coisa que você faz, você vai usar esse métodozinho aqui, ó. Quem verbo, verbo algo. Troca o verbo, a palavra verbo aqui pelo verbo da oração. Tá? Então você vai falar assim, ó. Suzix come salada. Quem come, come algo? Sim ou não? Sim. Tem o que ela come? Tem, verbo transitivo. Rufilildo acredita em Deus. Quem acredita, não acredita em algo? Sim. Tem no que acredita? Tem. Se não der para fazer a pergunta é porque o verbo não é transitivo. Simples assim, tá? E aí, ó, acredita também é verbo transitivo. Agora, eu vou diferenciar o transitivo direto do verbo transitivo indireto por uma pergunta só, que é a pergunta o quê. A pergunta o quê é para achar o verbo transitivo direto. A pergunta o quê é para achar o verbo transitivo direto. Então, fazendo essa pergunta, eu acho o verbo transitivo direto e também já sei quando o verbo é transitivo indireto. Quando não couber a pergunta o quê. Certo? Então, vamos lá, ó. Quem come, come algo? Sim. Come o quê? Verbo transitivo direto. Agora, quem acredita, não acredita em algo? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Então, ele não é transitivo direto. Como a gente tem transitivo direto e transitivo indireto, ele só pode ser o indireto. É aquela lei do contrário lá que a gente falou. Certo? Beleza? Você vê que eu uso muito isso. Nós usamos lá na parte de fonologia, na parte da acentuação. Uma terminação serve para um, também serve para outro, porque é o contrário dela. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Bom, qual é o lema da gramática? Se dá para complicar, para que facilitar? Então a gente não tem só verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Nós temos um que é junto. Ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Mas é tranquilo, ó. Chamado verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. Tá? Ele é o transitivo direto e indireto, mas também chamado de bitransitivo. Ok? O verbo bitransitivo. Então vamos lá. O verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo é aquele que você faz a seguinte colocação, ó. Algo, a ou de alguém. Ou alguma coisa. Tá? Alga não, algo. Beleza? Então vamos lá, ó. Comprei um presente de meu amigo. Comprei um presente do meu amigo. Um presente não, vamos colocar um carro, né? Comprar um presente fica feio. Comprei um carro de meu amigo. Ó, quem compra, não compra algo. Só que quem compra, compra algo de alguém. Tá aqui, ó. Comprou o quê? Algo, esse é o objeto direto. Comprou de quem? De alguém, esse é o objeto indireto. O objeto é o complemento, é a resposta, tá? Se o verbo é transitivo direto, o objeto é pela lógica. O objeto é a resposta do verbo. Lá, quem come não come algo? Come o quê? A resposta do que come é o objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é o quê? E se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Então notem aqui, ó, o algo é sempre um objeto direto. O a alguém ou de alguém é um objeto indireto. Então aqui, ó. Ela nos informou que viria. Ó, vamos lá. Vamos fazer o teste para ver se esse verbo é transitivo ou não. Ó lá. Quem informa, informa algo? Sim ou não? Sim. Tem o que ela informou? O que ela informou? Que viria. Agora, quem informa, informa algo a alguém. A pergunta que não quer calar é a seguinte. É necessário que um verbo transitivo, direto e indireto, seja sempre, todas as vezes, transitivo, direto e indireto? Não.
Esse verbo tem potencial para ser transitivo direto e indireto. A pergunta é, ele é transitivo direto e indireto? Ela informou algo a alguém? Não? Vamos lá, o que ela informou? Ela informou o quê? Que viria, algo. A quem que ela informou? A nós. Ela nos informou. Esse é o objeto indireto. Ela informou algo a alguém. Esse é um verbo bitransitivo. É um verbo transitivo direto e indireto. Ó, emprestei dinheiro a meu irmão. Quem empresta, empresta algo? A alguém? Sim, verbo bitransitivo. Sabe qual que é o problema, por exemplo, de alguns verbos? A gente vai ver isso na regência, mas é o seguinte, ó. Alguns verbos, você erra na regência se você não tiver essa informação. Como o verbo pagar. Vamos lá. O verbo pagar pode ser transitivo direto e indireto? Vamos ver. Quem paga, paga algo a alguém. Beleza? Aí eu chego e falo assim, como que é seu nome mesmo? Carol. Eu chego e falo assim, ó. Eu já paguei o meu primo. Não devo nada mais para ele. Eu já paguei o meu primo. Tá certo? Carol. Quem paga, paga algo a alguém. O meu primo é o algo que eu estou pagando ou é alguém? Então tá errado. Eu não paguei o meu primo. Eu paguei ao meu primo. Viu? Isso aí você não pode, porque esse é um dos grandes erros que a gente tem. Tem dois verbos que causam problema. Esse é um e o outro é o verbo namorar. Namorar. Quem que namora? Ninguém namora? Namora? Você namora o seu namorado ou com o seu namorado? Com o seu namorado. Aí você vai lá namorar e leva o seu namorado junto. Eu namorei muito com a minha irmã. Exato, a minha irmã ia namorar, mas como ela era mais velha e eu sou mais novo, eu era molequinho não, tinha uns 10 anos, 11 anos, ela ia namorar e eu ia junto, eu ia namorar com ela. Porque o verbo namorar é transitivo direto, não tem esse com. Esse com aí, quando é usado, a gente chama de adjunto adverbial de companhia. Eu namorei muito com a minha irmã, foi os dois melhores anos da minha vida, que eu ganhei de bolachinha, de paçoca, de sorvete. Até ela engravidar, cara, putz, bom demais. Foi bom demais, cara. Foi bom demais. Lembro até hoje um chocolatão que eu ganhava assim de menta. Nunca mais encontrei esse chocolate. Preciso encontrar esse cara, velho. Cara. Briguei com ela depois. Falei, pô, você foi me engravidar pra quê, cara? Que merda é isso? Da pílula, cacete. Ó, vamos lá. Beleza? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Beleza? E agora o verbo intransitivo, que é aquele que não necessita de complemento. Aí eu pergunto a vocês. Um verbo pode, num momento, ser transitivo? Direto? Verbo virar, por exemplo. Pode, num outro momento, o verbo virar ser transitivo direto? Minha mãe virou a garrafa com água. Minha mãe virou o quê? A garrafa com água. Virar aí é transitivo direto. Então tem que tomar cuidado com isso. Ó, por exemplo, esse verbo comer aqui, ó, nesse caso aqui, ele é intransitivo. Nesse caso aqui, ele já é transitivo direto. Quer ver outro verbo? O verbo assistir. O verbo assistir tem 4 regências, 4 maneiras de você ver. Ele é verbo transitivo direto, no sentido de ajudar. Então, o médico assiste o paciente. Verbo transitivo direto. Ele é transitivo indireto com a preposição a, quando está no sentido de ver. Eu assisti ao jogo, na arena. Certo? Ao jogo. Ele é verbo transitivo indireto também, no sentido de pertencer. Esses documentos não lhe assistem, não lhe pertencem. Linguagem jurídica. É ou não é, doutor? Verbo assistir. Verbo assistir no sentido de morar, esse é o menos usado, mas que cai muito no concurso. Eu assisto em Várzea Grande, verbo intransitivo. Notem, ó, transitivo direto com um sentido, transitivo indireto com outro sentido, transitivo indireto com outro sentido diferente do primeiro, e verbo intransitivo, no sentido de morar.
Quando eu assisto em, eu moro em. Viu? Então, isso que eu tenho que observar. Eu tenho que fazer teste a teste, verbo a verbo, para saber. Para isso eu tenho que ter esse conhecimento todo aqui. Tá? Olha lá. O jogo é intransitivo. Não, transitivo indireto. Eu falei intransitivo? Não, transitivo indireto. Intransitivo é no sentido de morar. Tá? E vocês lembram que eu falei ontem da questão que estava errada? Lá, o jogo foi assistido por muitos torcedores, é porque essa construção da voz passiva, ela só pode ser feita com verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto não está no sentido de ver. Está no sentido de ajudar. Tá? Aqui, ó. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo, ó. Não necessita de complemento. Tá? Não necessita de complemento o verbo intransitivo. Então, o verbo chorar, ó. A garotinha chorou. Eu vou chorar lágrimas de crocodilo. Isso é um pedaço de uma música. Conhece essa música? É uma música de uma banda que tinha aqui no Brasil, chamava João Penca e seus miquinhos amestrados. Né? Antigamente as bandas tinham esses nomes, né? Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Né? Mamonas Assassinas do Espaço. Depois que ficou só Mamonas Assassinas, só Kid Abelha e só João Penca. Foi para o espaço, literalmente. Ó, vamos lá. A garotinha chorou. Vamos fazer a pergunta? Primeiro, eu preciso analisar da seguinte forma para eu ir treinando. O verbo chorar é verbo de ligação? É um daqueles 10 verbos? Não, não é. Definitivamente ele não é de ligação. Então só pode ser transitivo ou intransitivo. Vamos lá. Quem chora, chora algo? Dá para colocar? Não, quem chora, chora algo. Você vai ver aqui embaixo. Mas aqui em cima, chora algo? Não. Então aqui em cima o verbo é intransitivo. Por exemplo, o verbo morrer. O verbo morrer é só intransitivo. Não tem como você morrer alguma coisa. Tá? Não tem como você... Então eu falo assim, meu cachorrinho morreu. Intransitivo. Tá? Que nem o verbo suicidar. O verbo suicidar é intransitivo. Por isso que você pode colocar a partícula C e ela não tem aquele valor de a si mesmo. Tá? Porque agora que a gente já viu, aquele valor de a si mesmo só cabe em verbo transitivo direto. Cortar algo. Cortar quem? A si mesmo. Agora, suicidar não dá. Então, C não tem valor de reflexão. Tá? Aqui, ó. Quem chora, chora algo, eu vou chorar lágrimas de crocodilo. Quem chora, chora algo? Sim ou não? Chora o quê? Pronto. Chora o quê? Verbo transitivo direto. E o que é lágrimas de crocodilo? É o objeto direto, é o complemento, o objeto direto. Tá? Já estamos adiantando a próxima aula. Tá? Beleza? Ok? Isso aqui era uma música que o cara falava assim, eu vou chorar lágrimas de crocodilo, vou inundar o seu umbigo. Aí os caras falam, mas o que isso tem a ver? É porque antigamente, até as músicas antigamente, as mais banais, você precisava interpretar, cara. Não é que nem hoje, que é lelele, lelele, vou te pegar, você vai ver. Eu quero tchu, eu quero tchá. Tchê, 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 tchê. Né? Antigamente tinha lógica. Esse dia, cara, juro pra você, eu fiquei ouvindo uma música, o cara falando assim, aê, o. Falei, cara, que esforço, né, velho, pra fazer essa música. Puta merda. Aí, o. Ó,
Eu vou chorar lágrimas de crocodilo. Essa música tem uma conotação, obviamente, sexual. Que ele fala assim no início da música. No meio do deserto encontrei a sua irmã, parecia um lobo comendo uma maçã. Aí ele fala, eu vou chorar lágrimas de crocodilo. Por quê? Porque quando o crocodilo está chorando, está comendo a sua presa, ele chora. Então é uma lágrima falsa, não é? Eu vou chorar lágrimas de crocodilo, vou inundar o seu umbigo. Que significa que o olho dele está no umbigo. E se o olho está no umbigo, bom. Por isso que ele está chorando lágrimas de crocodilo. João Penca e seus miquinhos amestrados. Época boa. Vocês não viveram, infelizmente. Mas era uma época boa. Bom, agora vamos classificar o predicado. O predicado tem tudo a ver com os verbos que a gente viu até agora. Tá? Então vamos lá. Para cada predicado, um tipo de verbo. Predicado nominal. Falou em predicado nominal. Falou em predicado nominal, o verbo tem que ser de qual tipo desses três? Qual é o verbo escolhido para ser predicado nominal? Verbo de ligação. Quero achar o predicado nominal? É só verificar se o verbo é de ligação. Porque o verbo de ligação só aparece no predicado nominal. Tá? Então aqui, por que o predicado é nominal? Porque o núcleo é um nome. O núcleo é um nome. Ou seja, o verbo não tem importância para o predicado. Por isso que é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele não tem suficiente significado ou não tem significado nenhum para o predicado. Ele só serve para ligar. Tá? Então ele fala assim, o ator é talentoso. Nota, esse aqui é o predicado, certo? Está aqui o verbo. O verbo ser é de ligação? Sim, ele só não é de ligação se ele indicar o quê? Tempo e... Está indicando tempo ou lugar? Não. Então ele é de ligação. O verbo ser é o verbo mais de ligação que tem. Tá? Só não é de ligação com essas duas perspectivas, indicando o lugar ou tempo. Como não é o caso aqui, ele está ligando o ator ao talentoso. Notem aqui, nesse predicado, qual é a parte mais importante que dá significado para o predicado? É o verbo ou é talentoso? Está em dúvida? Tira o talentoso. Tem sentido? Então tira o verbo. E agora tem sentido? Isso me prova que esse verbo não tem significado. A única função que ele tem é ligar. E ligar quem? Exatamente o núcleo do predicado, que é o nome. Tá? Por isso que todas as vezes que eu tenho predicado nominal, eu tenho que ter verbo de ligação. Por quê? Para o verbo não ser o núcleo. Para quem vai ser o núcleo vai ser o nome, sempre. Beleza? Então coloca aqui, o verbo será sempre de ligação. O verbo será sempre de ligação. Beleza? Sabendo isso, eu já sei o predicado verbal. Vamos lá. Se o predicado nominal, o núcleo é um nome, o predicado verbal, o núcleo é um verbo, não é um nome. Se o predicado nominal, o verbo é sempre de ligação, no predicado verbal, o verbo... Qual é o contrário de sempre? Nunca. Nunca será de quê? De ligação. Como eu só tenho 3 tipos de verbo, ligação, transitivo e intransitivo, então, para o predicado verbal, só pode ter verbo transitivo ou intransitivo, jamais de ligação. Tá? E, se o predicado nominal, o núcleo é o nome, o predicado verbal, o núcleo é o verbo. Certo? É o verbo que vai ser a parte mais importante. Então, é muito tranquilo também classificar o predicado verbal.
Ó, o núcleo é um verbo. Coloca aqui, o verbo jamais será de ligação. Então vamos lá. Vamos pegar um que pega muita gente, mas vocês já vão matar a charada. Ó. Os detentos permaneceram na ou no pátio do presídio. Os detentos permaneceram no pátio do presídio. Qual é o sujeito? Os detentos. Quem permaneceu? Os detentos. Qual é o predicado? Permaneceram no pátio do presídio. Vamos lá. O verbo permanecer não é verbo de ligação? Ou não pode ser verbo de ligação? Aí a pergunta aqui ele é ou não é? Primeiro, está indicando o lugar? Tá? No pátio é o lugar? Sim. Ah, não sei, professor, não lembro disso aí. Então troca pelo verbo ser. Dá para falar os detentos são no pátio do presídio? Portanto, esse verbo não é de ligação. Ele é um verbo intransitivo. Dá para falar quem permanece, permanece algo, permanece o quê? Dá? Não. Então ele é um verbo intransitivo. Beleza? Ele não é verbo nem de ligação, nem transitivo. Ele é um verbo intransitivo. Agora, notem uma coisa. Quando o predicado é verbal, tudo que está no predicado tem que estar ligado ao verbo. Ó, notem que eu vou perguntar aqui, ó. Onde os detentos permaneceram? No pátio do presídio. Tá vendo? Eu perguntei para o verbo onde e ele me responde isso aqui. Isso aqui está ligado ao verbo. Está tudo ligado ao verbo. Então, primeira coisa, verbo não é de ligação. Então, o predicado não é nominal. Depois, tudo que está no predicado está ligado ao verbo? Tá, então o predicado é verbal. Certo? Vou colocar um outro exemplo aqui. Oh, meu Deus do céu. Ó, os estudantes doaram roupas aos imigrantes. Os estudantes doaram roupas aos imigrantes. Vamos lá? Quem que doou? Esse é o sujeito. Qual é o predicado? Doaram roupas aos imigrantes. Vamos ver que tipo de verbo que é o verbo doar? Quem doa, doa algo? Tem o que eles doaram aqui? Então esse é um verbo transitivo. Agora, quem doa, doa algo a alguém. Então esse é o verbo transitivo direto e indireto. Também conhecido como verbo bitransitivo. Pergunta que não quer calar. Tudo que está nesse predicado está ligado ao verbo? Sim. Doaram o quê? Doaram a quem? Pronto. Que tipo de predicado que é esse? Predicado nominal. Verbo tem que ser de ligação. Como que é seu nome? Desculpa. Oswaldo, sabe qual que é a maior descoberta da educação contemporânea?
quem aprende é quem erra. Quem aprende é quem erra. Por isso que você tem que responder e por isso que você tem que errar. O que você não pode fazer é errar na prova. Tem que deixar muito claro isso aí. Uma vez eu falei, quem aprende é quem erra. Eu falei, professor, eu errei tudo na prova. Na prova não, né? Mas aqui é importante que você erre. É importante que você responda. É importante que você não leve dúvida para sua casa. Tá? Por isso tem que perguntar sempre. Ó, predicado verbal. Tudo que eu tenho no predicado está ligado ao verbo. Agora, e o predicado verbo nominal? O que eu falei agora responde o predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal. Se no predicado verbal tudo tem que estar ligado ao verbo, no predicado nominal, nem tudo tem que estar ligado ao verbo. Como ele é verbo nominal, uma parte tem que estar ligada ao verbo e uma outra parte não. Tá? Beleza? Mas assim, predicado verbo nominal, eu sempre tenho duas informações. Aqui eu só tenho uma, tá tudo ligado ao verbo. No verbo nominal eu sempre tenho duas informações. Então olha só. Coloca aqui, ó. Predicado verbo nominal. Tá? Há dois núcleos. Há um núcleo verbal e outro nominal. Tá? Aí a pergunta que não quer calar aqui de jeito nenhum. No predicado verbo nominal, presta bem atenção, analisa e pensa sobre. No predicado verbo nominal, o verbo pode ser de ligação? O que você acha? Pode? Verbo nominal. O verbo pode ser de ligação? Se o verbo for de ligação, moçada, que tipo de predicado eu vou ter? Nominal. Pode ser um predicado verbal e nominal ao mesmo tempo? Não dá. No predicado verbo nominal, o verbo não pode ser de ligação. O único predicado que tem verbo de ligação é o predicado nominal. O verbo nominal é outro tipo de verbo. Ele só tem duas informações. Uma verbal e uma nominal. Vou explicar para vocês. Ó, o verbo sempre será de ligação. Eu sei que parece estranho, se o predicado é nominal, ele teria que ter um verbo de ligação. Mas é assim, é como se o verbo de ligação aqui estivesse implícito. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, duas informações, ó. Bolsonaro viajou. Bolsonaro falou... Não, desculpa, estava tranquilo. Ó, Bolsonaro viajou e Bolsonaro estava tranquilo. Não são duas informações? Uma delas está com o verbo de ligação. Bolsonaro é tranquilo. Eu posso falar isso, não posso? A minha missão agora é juntar essas duas informações em um predicado só, eliminando um dos verbos. Qual é o verbo que eu vou eliminar? O que dá significado ou o verbo de ligação? Claro que é o verbo de ligação. Então, como que vai ficar a frase? Isso. Bolsonaro viajou tranquilo. Quando você faz isso, ó, olha só. Bolsonaro viajou tranquilo. Notem, quando você faz isso aqui, você tem um núcleo que é o verbo, correto? E uma outra palavra que não está ligada a esse verbo. Que quem que é tranquilo? Bolsonaro. Então eu tenho uma palavra que é o verbo, que é o núcleo do verbal,
E eu podia colocar viajou para Brasília, tranquilo. Viajou para onde? Para Brasília estaria ligado a quem? Ao verbo. Então eu tenho um núcleo verbal, que tem uma informação, que é viajar, e tem uma outra que não está ligada ao verbo, está ligado ao sujeito. Aí eu pergunto, não dá para dividir essa oração em duas? Não dá ou não dá? Dá. Tá? Agora eu vou colocar uma outra aqui, ó. Ó. Apreensivos. Fizeram a prova. Quem que fez a prova? Os alunos. Aí eu pergunto, dá para dividir essa oração em duas? Em duas informações? Dá ou não dá? Qual que é a primeira oração? Os alunos fizeram a prova. Segunda oração. Os alunos estavam apreensivos. Que predicado que é esse? Verbo nominal. Então, todas as vezes que você conseguir separar o predicado em duas informações, ele é um predicado verbo nominal. Beleza? Então, vamos lá. Predicado nominal. Qual a característica? Verbo de ligação. Pronto. Tem verbo de ligação, predicado é nominal. Predicado verbal. Qual a característica? E só vai ter uma informação. Isso significa que tudo que está no predicado tem que estar ligado ao verbo. Se eu tiver duas informações, uma coisa ligada ao verbo e uma outra coisa que não esteja ligada ao verbo, o predicado é verbo nominal. Beleza? Vamos fazer exercício. Ó. Copiem aí. Vamos lá, ó. Classifique o predicado de acordo com os seguintes códigos. Verbal nominal ou verbo nominal. Tá? Tá dando para enxergar aí? Beleza? Olha lá. Irritadíssima, a minha sogra virou a jarra de água na minha cabeça. Verbal nominal ou verbo nominal? Quais são as informações que eu tenho aí? Primeiro, minha sogra virou a jarra de água na minha cabeça. Essa é a primeira informação. A segunda, minha sogra estava irritadíssima. Predicado verbo nominal. Ok? Segunda, minha sogra virou uma fera. Aí eu vou olhar o virou. Virou é que tipo de verbo? Dá para trocar pelo ser? Minha sogra é uma fera? Faz sentido colocar o verbo ser? Beleza, então o verbo virou é um verbo de... Falei em verbo de ligação, já esqueço qualquer outro tipo de predicado que não o predicado nominal. Beleza? Você viverá eternamente no meu coração. E aí, dá para falar você é eternamente no meu coração? Não. Não dá. Então o predicado não é nominal. Agora vamos analisar esse predicado aqui. Ó. Aqui. Tudo que está aqui está ligado ao verbo? Essa é a pergunta. Se ele não é de ligação, não é predicado nominal, ele pode ser verbal ou verbo nominal. Tem duas informações ou só tem uma? Só uma. Ó, quando que você vai viver? Então, eternamente está ligado ao verbo. Perguntei quando ao verbo. Onde você vai viver? Então, tudo que está no predicado está ligado ao verbo? Então, o predicado é verbal.
Aquelas alunas vivem cansadas. E o verbo viver aí é de quê? É de ligação? Troca pelo verbo ser. Aquelas alunas são cansadas. Dá para trocar? Então o verbo é de predicado nominal. Beleza? A festa continua amanhã. O continuar é verbo de ligação? Sim, sim. Aí você fala, então eu vou trocar pelo verbo ser. A festa é amanhã. Só que nós falamos, não vai ser de ligação, inclusive o verbo ser, se indicar lugar ou tempo. E amanhã é o quê? Tempo. Então esse predicado, esse verbo é de ligação? Não. Então pergunta, continua quando? Perguntei para o verbo, o amanhã não está ligado ao verbo? Predicado verbal. Viu? É moleza isso aqui. É tranquilo. Tá? Por isso que eu falo para vocês, português não pode ser o elemento que vai te reprovar. Não pode ser. Se você vai reprovar, reprova com classe. Prova em direito, matemática, entendeu? Aí o cara deixa para reprovar em raciocínio lógico. Né? Porra, sacanagem. Tem um estudo dizendo aí que o que vai determinar os concursos daqui para frente é raciocínio lógico e informática. Tem que tomar cuidado com isso. Está cada vez mais difícil, mais complicado. Tá? Aquela senhora continua com dor no ombro. Esse verbo aí é o verbo de ligação, o verbo continuar? Ele está entre aqueles 10. Ele é de ligação? Dá para falar que aquela senhora é com dor no ombro? Não. Continua como? Perguntei como. Está ligado ao verbo. Predicado? Verbal. Você anda bastante. Dá para falar você é bastante? Não. Então aqui, o bastante é adjunta adverbial do verbo andar. Está ligado a andar. Predicado? Você anda zangado. E agora? Verbo de ligação. Você é zangado. Pronto. Aqui, predicado nominal. Aqui, predicado verbal. E aqui, predicado nominal. Saiu do estádio muito aborrecido com a derrota do Corinthians. Quantas informações? Hã? 2. Qual é a primeira informação? Saiu do estádio. Segunda informação. Estava muito aborrecido com a derrota do Corinthians. 2 informações, predicado, verbo nominal. O rapaz parece preocupado. O verbo parecer aí é de ligação? Como é que eu sei? O rapaz é preocupado, tá? Então, predicado nominal. O rapaz fazia os testes. Quem faz não faz algo? Não faz o quê? O que fazia? Os testes não está ligado ao verbo fazer? Predicado verbal. Aí agora, preocupado o rapaz fazia os testes. Pegamos essas 2 orações, juntamos o predicado, retiramos o verbo de ligação e colocamos tudo num predicado só. Predicado, verbo nominal. 2 informações, certo? Ele é governador. Verbo ser não é verbo de ligação? É, não está indicando nem tempo e nem lugar, é verbo de ligação. Predicado nominal. Agora aqui, você tem que tomar cuidado. Foi eleito, o foi é verbo de ligação? Sim ou não? Não é, preste atenção. Ó, lembra da locução verbal que a gente falou agora há pouco? Pode haver, pode existir, há de haver, deve existir, é locução verbal. Primeiro, vamos entender o que é uma locução. O que é uma locução? Quando eu tenho 2 palavras com a função de uma. Então a locução pode ser verbal? Pode. A locução pode ser adjetiva? Pode. A locução pode ser adverbial? Pode. Se eu tiver 2, por exemplo,
Ao invés de eu falar aqui, eu falo neste lugar. Ó, aqui é uma palavra só, é um advérbio. Quando eu falo neste lugar, é uma locução adverbial. No caso ali, foi eleito, é uma locução verbal. Tá? É uma locução verbal. Por quê? Porque o eleito é o mesmo que elegido. Só que elegido não se usa mais. Você não vai falar assim, ah, ele foi elegido governador. Então você usa a forma abundante. Elegido você usa eleito. Alguns verbos abundam. Alguns verbos são abundantes. Tem duas formas para o particípio. Então aqui, ó, ido, eu falo eleito. Meu cachorro havia morto. Posso? Não. Meu cachorro havia morrido. Ah, meu cachorro foi morrido pelo caminhão. Não, meu cachorro foi morto. O verbo morrer, você tem que saber quando você usa a forma ido e quando você usa a forma abundante. Tá? Mas no caso do eleito, aqui, vejam, como ele está, o verbo principal está na forma nominal, eu tenho que usar o verbo auxiliar. Entendeu? Mas aqui não é verbo de ligação, ele é um verbo auxiliar. Certo? Ele é um verbo auxiliar. Aqui o verbo é como se todos esses dois verbos fossem o verbo eleito. Se fosse aqui em Cuiabá, né? Aqui em Cuiabá a gente não teria problema, porque aqui em Cuiabá nós íamos falar, ele elegeu. Né? Não é assim que a gente fala? Fulano elegeu, rapaz. O que é que ele foi eleito? Elegeu. Na forma, de maneira formal, eu não posso falar fulano elegeu, porque quem elege, elege algo, né? Mas eu entendo aqui em Cuiabá, porque faz parte da nossa língua, do nosso léxico, do nosso dialeto, falar assim, ah, fulano formou, fulano elegeu deputado. Quer dizer, ele foi eleito deputado, certo? Então aqui, ó, foi eleito é predicado nominal? Não, não é verbo de ligação. Predicado verbal, aqui é como se fosse um verbo só, o verbo eleger. Agora, ele foi eleito governador. Aí eu tenho o quê? Peguei a de cima, peguei a de baixo, coloquei tudo num predicado só, sem o verbo de ligação. Aqui embaixo eu tenho o predicado verbo nominal. O atleta ficou desesperado. Ligação ou não o verbo ficar? O atleta é desesperado, não é? Tá. Predicado nominal. O atleta saiu do campo. Quem sai não sai de algum lugar? Do campo não é o lugar? Tá ligado ao verbo? Predicado verbal. E agora? O atleta saiu desesperado do campo. Peguei os dois, juntei num só, fiz um predicado verbo nominal. Tá? E agora, o último, ó que sacanagem. O atleta saiu apressadamente do campo. Verbal nominal ou verbo nominal? Hã? Verbal. Eu não tenho como falar. O atleta saiu do campo. Primeira informação. O atleta é apressadamente. Apressadamente é o modo como ele saiu. Agora, se eu colocasse o atleta saiu apressado do campo, aí muda. O atleta saiu do campo, o atleta estava apressado. Mas quando eu coloco apressadamente é o modo, está ligado ao verbo. É predicado verbal. Ok? Vamos lá. Tu pisavas nos astros. Que tipo de predicado que é esse? Olha o verbo. É de ligação? Pisar? Não. Então não é nominal. Quem pisa, pisa em alguma coisa? Pisa no quê? Nos astros está ligado a quem? Ao verbo. Predicado? Verbal. Tu estavas distraídas. Tu eras distraídas. É verbo de ligação? Sim ou não? Sim. Verbo de ligação, predicado? Nominal. Tu pisavas nos astros distraída. Peguei os dois, juntei num só, predicado, verbo nominal. O sol surgiu no horizonte. Surgir é verbo de ligação? Então não é predicado nominal.
Quem surge, surge algo, surge o quê? Quem surge, surge algo? O verbo surgiu alguma coisa? Ou é o lugar onde o sol surgiu? Lugar. O lugar está ligado a quem? Então o predicado é verbal. O sol surgiu radiante. Quantas informações? O sol surgiu, ponto. O sol estava radiante. Não entre naquela também que aquela famigerada professora do ensino fundamental falou para você, de que toda vez que você coloca como, é adjunto adverbial. Como que ele surgiu? Ah, ele surgiu tranquilamente. É adjunto adverbial. Como que ele surgiu? Radiante. É adjunto adverbial? Não. Não é adjunto adverbial. Não é porque aqui é o como que vai estar ligado ao surgiu. Não é surgiu como. Quem que é radiante? O sol. Então aqui o sol surgiu e estava radiante. Você quer saber se é adjunto adverbial ou não com uma palavra só? Tenta colocar no plural. Se você conseguir colocar no plural, é porque não é adjunto adverbial, não está ligado ao verbo. Ó, o rapaz está bem. O rapaz está tranquilo. Qual é o adjunto adverbial? Põe no plural. O rapaz está bem. Os rapazes estão bem. O bem é adjunto adverbial. O adjunto adverbial não vai para o plural. O rapaz está tranquilo. Os rapazes estão tranquilos. Esse está ligado a rapaz, porque ele concordou no plural com o rapaz. Mesma coisa aqui, ó. O sol surgiu radiante. Os sóis surgiram radiantes. Por que ele foi para o plural? Porque o sol foi para o plural. Tá? Então aqui tem duas informações. O sol surgiu, informações. O sol surgiu e o sol estava radiante. Predicado? Verbo nominal. Tá aqui. Beleza? Ok? Aqui conjuntou as duas de cima, ó. Dois, predicado verbo nominal com predicado verbal. Com predicado verbo nominal do mesmo jeito. Beleza? O vento virou a canoa. Esse virar é verbo de ligação? É ou não? Não. Dá para falar o vento é a canoa? Não. Virou o quê? A canoa está ligada a quem? Predicado verbal. A moça virou freira. E agora? Verbo de ligação? Verbo de ligação. A moça é freira, predicado nominal. Moleza isso aí. Não tem como errar isso aqui. Tá? Ué. O que foi que eu fiz? Ah, tá aqui. Aqui. Classifique os verbos destacados em intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos. Vamos lá. Vamos embora. A chuva já passou. Quem que passou? A chuva. Aí eu pergunto, quem passa, passa algo? Quem passa, passa algo? O rapaz, o presidiário passou o celular pelo buraco da parede. Passou o quê? Celular. Esse é transitivo. Quem passa, passa algo. Agora aqui, a chuva está passando alguma coisa? Não. Quem passa, não passa algo. Então esse verbo é o quê? Intransitivo. Vou passar um telegrama para o meu noivo. Vou passar aqui é o quê? São dois verbos ou é um verbo só? Uma chamada locução verbal. Locução verbal. Como é que eu sei? Verbo passar no infinitivo. Se o verbo passar está no infinitivo, quem vai fazer as vezes da conjugação? O auxiliar. Então, vou passar é como se fosse um verbo só. Só o verbo passar. Vamos lá. Quem passa, passa algo? Sim. Só que quem passa, passa algo a alguém. Então, esse é um verbo o quê? Direto e indireto. Faça uma leitura cuidadosa do texto.
Quem faz algo? Sim. Faz o quê? Hã? Verbo transitivo? Direto. Ó. Faça o quê? Uma leitura cuidadosa do texto. Agora, se eu falar assim, eu fiz a tarefa para meu irmão. Aí quem faz algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Nesse caso aqui, ele é só transitivo direto. Olha lá. O inspetor entregou o meu pedido para a diretora. E aí? Quem entrega algo a alguém. Também verbo transitivo direto e indireto. O guia nos mostrou um belo quadro. Quem mostra não mostra algo? Sim. Só que quem mostra algo a alguém. Está mostrando o quê? Objeto direto. A quem? A quem? Nós. Ele nos mostrou. Então, verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto, objeto indireto. Tá? Dedico estas palavras à minha mãezinha. Quem dedica, não dedica algo? Sim, só que quem dedica algo a alguém. Dedicou o quê? Objeto a quem? Objeto indireto. Por favor, não chore assim. Quem chora algo? Pode chorar. Mas tem o que chorou aqui? Não. Qual é o sujeito de chore? Eu choro, tu choras. Sem o S. Está dando ordem. Chora tu, chore você. É o você que é o sujeito aí. Certo? Então aqui é um verbo intransitivo. Adoro música popular brasileira. Quem adora não adora algo? Sim. Adora o quê? Verbo transitivo direto. Então música popular brasileira é o objeto direto. Maravilha. Ó, rápido. O professor já chegou. Quem chega algo? Dá para fazer essa pergunta? Não. Como chegou não é nenhum daqueles verbos de ligação, ele só pode ser verbo intransitivo. Paguei todas as minhas dívidas. Verbo transitivo direto. Paguei a todos os meus credores. Verbo transitivo indireto. Ó, esse é um verbo bitransitivo, porque isso aí pode causar dúvida. Esse é um verbo bitransitivo. Quem paga algo a alguém. Eles podem ser escritos separadamente, uma hora como transitivo direto, outra hora como transitivo indireto? Pode. Só que você tem que saber quando que ele é transitivo direto. Normalmente acontece isso. Eu paguei algo a alguém, paguei todas as minhas dívidas. Só paguei o algo, que é verbo transitivo direto. Paguei a todos os meus credores, verbo transitivo indireto. Agora, se eu paguei a todas as minhas dívidas aos meus credores, é direto e indireto, ao mesmo tempo. Os filhos devem obedecer aos pais. Ó, aqui é conhecimento de regência. Conhecer os verbos, os principais. O verbo obedecer, ó, devem obedecer é uma locução verbal. Ó, o verbo obedecer aqui termina em R, esse é o verbo auxiliar. Esses dois verbos aqui, o principal é esse aqui. Então é esse aqui que você tem que observar. O verbo obedecer e desobedecer é sempre transitivo e indireto. Tá? Sempre. E aí, qual que é o erro? Na fala, nós não usamos o verbo obedecer como transitivo indireto. A gente usa como transitivo direto. Ou eu obedeço minha mãe, eu obedeço meu pai. Tá certo? Não. Eu obedeço à minha mãe, eu obedeço ao meu pai. Beleza? Ó, agradeça à sua mãe por mim. Verbo agradecer é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou pode ser bitransitivo? Hein? Toda vez que acontecer isso, faz esse teste. Quem agradece, agradece algo a alguém. Nesse caso, ele está agradecendo algo ou a alguém? Então, ele é verbo transitivo
O algo é o verbo transitivo direto. A alguém, verbo transitivo indireto. Então, aquele é um verbo transitivo indireto. E aqui, agradeça à sua mãe, a alguém, o quê? A ajuda que me deu, algo. Aquele é transitivo direto e indireto, bitransitivo. Verbo necessitar. Ele sempre é verbo transitivo. Quem necessita não necessita de algo, ele não é de ligação. Dá para falar necessita o quê? Não. Então esse é um clássico verbo transitivo indireto, sempre. Tá? E a última. A todos os presentes comunico o meu afastamento da empresa. E aí? Qual que é esse? Direto e indireto? Quem comunica não comunica algo? Só que quem comunica, comunica algo a alguém. Comunica o quê? A quem? A todos os presentes. Qual é o sujeito? Eu comunico. Sujeito simples. Sujeito oculto. Também conhecido como elíptico ou desinencial. Beleza? Moçada, deixa eu falar um negócio para vocês. Um negócio de experiência. Experiência, assim, eu dei 2 cursos em Várzea Grande e estou trabalhando com uma turma que o colega faz parte ali, não sei se está fazendo parte desse último, vai fazer parte do próximo, mas fez parte dos últimos anos ali. Gente, não tem segredo de estudo. O segredo de estudo é estudar. Se você faz um curso desse aqui, comigo, de língua portuguesa, você faz o curso aqui, aí você fez e não faz mais o curso, sabe o que aconteceu? Você perdeu dinheiro, jogou dinheiro fora. O concurseiro, a vida do concurseiro é estudar. Estudar, 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 estudar. E funciona. Funciona. Tá? Então, nesses anos aqui, que a gente está estudando, esses 2 anos, tem uma menina que ela não é nem de longe a melhor aluna lá do curso, né? Não é nem de longe a melhor aluna. Cara, ela já passou em 4 concursos, velho. Em 4 concursos. Passou aqui, passou em Rondônia, passou em Brasília, passou não sei onde, no Espírito Santo. Né? Cara, funciona. Você precisa estudar, precisa estudar. Você tem que correr, eleger. O que você não pode fazer é ficar tirando para tudo quanto é lado. Se é um concurso que você faz, é um concurso que faz, se é uma disciplina que você não está estudando para esse concurso, mas você faz do mesmo jeito. Se for para fazer experiência, beleza. Mas se for para foco, você tem que focar numa carreira. Se quer fazer para carreira militar, policial, foca nisso aí, cara. Foca nisso aí e manda bala. E funciona. Tá? Funciona e funciona legal. CFO, eu não sei como é que é agora CFO. Tem alguém que vai fazer CFO aqui? Você vai fazer? CFO. O CFO, eu considero uma prova um pouco mais tranquila do que a prova para o concurso da PRF, por exemplo. Primeiro que não tem todas as disciplinas, né? Tem menos disciplina. E uma coisa que diferencia no CFO é a redação. Você tem que ter uma boa redação. Não precisa ser nota 10, mas não pode ser também nota 7,5, 7. Por quê? Ué, mas já não foi isso aí? Eu estou pensando que já teve. Esse que eu ia falar agora. Até um tempo atrás, era só quem saiu do ensino médio ia fazer o vestibular. Hoje tem que ser formado. Tem que ser formado em direito. Eu achei que já tinha sido isso aí. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha um cara, eu dava aula no Master, à noite, no cursinho. Tinha um cidadão que ele era policial da Rotan, praça da Rotan. Ele ia todo dia lá, todo dia no final da aula, a gente ficava 20 minutos tirando dúvida. Professor, e essa aqui? Professor, e essa aqui? Professor, estou com dúvida nessa aqui. E a gente ficava tirando dúvida. Então, passou o tempo, eu não vi mais. Eu vou muito no estádio assistir jogo. Aí eu estava lá entrando, estava lá o cara. E aí, professor? Falei, e aí, rapaz, passou? Passei, professor. Entendeu? Cara, é a satisfação do caramba, né? Mas o cara é persistente. A persistência, cara, persistência, você está ali, tira dúvida, faz a redação. Está com dúvida de redação? Faz redação. Escreve, você vai conseguir.
Tá? Agora você vem aqui, faz um curso de redação, faz uma redação, aí já vai fazer o concurso, tem um monte ali, desse jeito, cara. Sinto muito, tá? Tem que fazer redação, faz uma, duas, três, quatro, faz, refaz, faz de novo, e vai pegando, você vai ver como dá certo, tá? Vamos fazer mais uma aqui pra gente ir embora, que eu já tô rouco. Cadê? Só mais uma, todo mundo cansado, mas vamos lá. Cadê? Não, caramba, ou não tem mais? Ah, tem mais uma aqui, ó. Ah, não. Acabou, cara. Ah, acabou já. Acabou. Deixa eu só ver amanhã. Olha, para amanhã, nós vamos fazer, olha, essa parte é a parte de sintaxe, que já vai abranger a parte de objeto direto, objeto indireto e tal. Amanhã nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a parte de regência, que vai incluir a crase, e a parte da colocação pronominal, tá? Da colocação pronominal. Amanhã não tem como fazer exercício. Então eu vou deixar os exercícios, tragam os pendrives que eu vou deixar e vou passar esse material para vocês, tá? Esse material. Embora esse material esteja lá naquele material que vocês podem baixar lá, tá? Mas quem quiser trazer o pendrive, eu passo aqui. Eu tenho muitas questões do CESP também, se alguém quiser, tá? Tenho 600 questões do CESP. Ok? Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Um abraço, até mais.